Boa tarde. Você comeu muito? Não? Tomou um café reforçado? Você está feliz com Jesus? Amém? Então anima aí que o caldo é grosso. Amém, queridos? Vamos orar então, que eu já quero engatar a quinta aqui, para não perder tempo. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou para que todos nós estivéssemos aqui. Já estava na sua agenda para que cada um estivesse aqui. Pai, nós não precisamos só de ferramentas, Senhor, nós precisamos de coragem para viver esse tempo. Dai-nos um espírito de coragem, de ousadia, Senhor, para avançar, para fazer com que as portas do inferno retrocedam, Senhor. Aquele que veio aqui buscar ousadia, que o Senhor dê. Aquele que já tem, que o Senhor derrame ainda mais. Em nome de Jesus. Porque o mal está gritando lá fora, Senhor. E é neste tempo que o Senhor procura libertadores e profetas, como disse na música. Pessoas que profetizem vida sobre o caos. E nós estamos aqui. Pode contar conosco. Em nome de Jesus, Pai. Seja glorificado mais uma vez, Senhor Jesus, em nosso meio. Espírito Santo de Deus, use a minha vida para glorificar o nome do Senhor Jesus. Guarde as nossas vidas nesse lugar. Nos livre do mal. Amém, Deus. Amém, queridos. Eu me chamo Juliana Ferron, para quem não me conhece. Muita gente não me conhece. E eu trabalho com pais, com famílias já há algum tempo, há uns 6, 7 anos. Eu vou fazer uma introdução de 2, 3 minutos só para que você saiba quem está falando com você. Eu vim da homossexualidade, fui homossexual por 12, 13 anos, tenho 10 anos de conversão. Há 10 anos atrás, eu fui para uma igreja, sozinha. Sozinha não, que é pretensão, né? O Senhor me encontrou. A gente é tão soberbo que a gente acha que a gente procura Deus, né, querido? O Senhor me conduziu, me permitiu conhecê-lo, me livrou da desgraça de não conhecer Jesus nessa vida. E eu fui para uma igreja 10 anos atrás, e as escamas dos meus olhos caíram. Na época, eu promovia eventos para o público LGBT. Na época, eu estava com síndrome do pânico, era viciada em drogas, e estava pensando em fazer a remoção dos meus seios, porque eu me via como um garoto. Eu me via a vida inteira como um garoto. E há 10 anos, então, o Senhor me encontrou, que é sempre Deus correndo atrás da gente, né? E há alguns anos atrás, o Senhor me pediu para reunir os pais de LGBTs, pais em conflito com a sexualidade dos filhos, pais pródigos. E eu lembro que eu falei para Deus, mas Senhor, eu não sei o que falar, qual é a pedagogia, qual é... O que fala para pais de LGBTs? Eu não sei, Deus. E Deus falou, só reúna-os, só obedeça. Né? Hoje eu peguei o final da ministração da pastora Aline. Quero agradecer a pastora Wilze, a pastora Aline, a esta casa por estar me recebendo. Muito obrigada. Vocês são meio doidos, né? Mas eu agradeço. Talvez eu não volte. Brincadeira. Mas eu agradeço a oportunidade. É um prazer para mim estar aqui. Então eu reuni os pais há 7 anos atrás. Fiz um devocional, tinha uns 75 pais em Curitiba. E eles começaram a chorar e agradecer pelo ambiente. E um pastor que estava lá chorando, que tinha o seu filho na homossexualidade, então ele falou, obrigada pelo ambiente, Juliana, porque, veja bem, na minha igreja eu não consigo falar, os meus liderados querem que eu saia da liderança, porque eles dizem que eu não tenho autoridade sobre a igreja, por ter um filho na homossexualidade, então obrigada pelo ambiente. E assim outros pais estavam chorando e agradeceram pelo ambiente. E naquela hora o Senhor me falou que a dor é um ambiente de encontro, onde você encontra pessoas que têm a mesma dor que você se sente acolhido. E desde então eu nunca mais parei de trabalhar com os pais. Tenho um curso no meu Instagram para pais em conflito com a sexualidade dos filhos. E para mim é um desafio estar aqui, porque são pais, são líderes de criança, tem
uma geração nas suas mãos. Quem entende, queridos, que o Senhor Jesus está às portas? Você entende a urgência? Nós vivemos 2000 anos de Adão a Abraão, são 2000 anos. Nós vivemos 2000 anos de Abraão até o nascimento, a ascensão de Jesus. E nós já estamos vivendo mais 2000 anos da morte de Jesus até hoje. Nós estamos na tarde do 6º dia. Quem entende isso? 7 dias, tempo da criação. 7 é um número de fechamento de ciclo, é um número de encerramento. Nós estamos na tarde do 6º dia. Mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora da vinda do Senhor. Nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos se Ele vem na tarde do 6º dia, se Ele vem na manhã do 7º dia, mas Ele está às portas. Você entende a urgência de quando eu falo que nós precisamos, muito mais do que ferramentas, nós precisamos de coragem? Porque muitas coisas você já recebeu, queridos. E não foi só aqui nessa conferência. Você já recebeu há muitos anos atrás, já está dentro de você, mas te falta o quê? Coragem do quê? De ser cancelado, de ser perseguido, de ser caluniado. Só que você entende que talvez, esta geração que está sob seus cuidados, seja a geração que será morta e perseguida pelo nome do Senhor Jesus? O Senhor me falou isso tem uns 2 meses, porque agora inventaram de me chamar para as conferências Kids. Eu estava falando para a pastora Wilson, inventaram de me chamar, agora é um atrás do outro. E justamente na primeira conferência que eu fui da Tia Jô, lá no Espírito Santo, exatamente isso o Senhor me falou. Talvez esta geração pequenininha, desses pequenininhos que estão aqui, ó, lá eu aprendi, eu os chamava de serpentinhas do Éden. Eles falaram, não, é as sementinhas do Éden. Eu falei, tá bom, mas tem uns que são serpentinhos. Mas são sementinhas. Talvez essas sementinhas sejam elas, queridos, que precisam ter o amor pelo Senhor Jesus cravado em seus corações, porque será exigido delas morrer por amor a Jesus. Você entende isso? A palavra de Deus diz em Romanos 1:2, não se amolde a esse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Outras passagens que a palavra de Deus fala, essa palavrinha mundo. Quero fazer só uma introdução aqui, dessa atmosfera espiritual, que não é com ferramentas que a gente vai vencer, é com coragem. Essa atmosfera que nós estamos vivendo, quando a palavra de Deus fala, não ameis o mundo, ou no mundo terão aflições. Não se amolde a esse mundo, esta palavra mundo. Talvez você já conheça, já saiba, você já ouviu falar. Ela tem 2 significados. Cosmos, você já ouviu falar. Nações, né? Quer dizer nações. Países. Mas ela tem um segundo significado, que em grego quer dizer aion. O que é aion, Juliana? Aion é essa atmosfera, essa estrutura. Aion é uma estrutura de pensamento dominante que caminha com determinada geração. É uma estrutura de engano. Por que de engano? Porque o pensamento, queridos, que caminha com esta geração agora, esta era, este século, se chama doutrina de demônios e espíritos enganadores. Esse é o ambiente espiritual. E este ambiente, Satanás também foi autorizado a governar. Um sistema de pensamento estruturado, operante, que caminha com uma era. E aí, Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos de engano, espíritos sedutores. Esta palavra engano, queridos, ela quer dizer
Planal, quer dizer, pessoas que perderam a rota, saíram do prumo da verdade, que é Cristo. Pessoas, famílias, nações que perderam a rota e não conseguem mais achar o caminho de volta. Estão cegas, estão perdidas. A Bíblia chama de ensimesmadas. É um vagar moral, uma insanidade espiritual, estrutural, instalada, uma atmosfera de engano. E aí o Senhor Jesus Cristo é questionado lá em Mateus 24. Nos fale como serão os sinais dos finais dos tempos. E a primeira coisa que o Senhor Jesus fala: cuide para que ninguém te engane. Cuide para que ninguém vos seduza. E aí ele continua: quando vocês começarem a se odiar mutuamente, e coisas estranhas estiverem acontecendo, então virá o fim. Quem está vendo coisas estranhas acontecer? Só eu, queridos. Você não tomou café depois do almoço, queridos? Você comeu feijoada e não tomou café? Juliano, mas então como livrar o meu filho dessa era? Né? Como livrar o meu liderado, a minha criança, a minha serpentinha, a minha semente do Éden? Das ideologias de engano, porque uma ideologia é um engano, queridos. Porque uma verdade produzida pelo humano é um engano. Se não tiver base bíblica, é um engano, é uma mentira. Não importa quem, como e o que falou. Se não tem base bíblica, é mentira. Espíritos de enganos. Como livrá-los? Não tem como. Porque é uma atmosfera que está 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nas escolas, na mídia, na música, no entretenimento, nos filmes, nas séries, no celular, no currículo escolar, na atmosfera, no aion. Você entende? Então o que eu faço, Juliana? Prepare seu filho para receber a doutrinação. Eu estou sendo esticada nessas conferências kids, queridos. Porque eu estou acostumada a lidar com a família que já está em conflito com um filho. Que não concorda com a vida que o seu filho está vivendo. Talvez na bissexualidade, na ideologia de gênero. Mas essas conferências kids, elas têm me esticado a trabalhar na prevenção. E essa é uma palavra dura. Prepare o seu filho para receber doutrinação. Como, Juliana, que eu vou preparar o meu filho? Queridos, nós precisamos sair da defensiva e preparar a mente, o coração e o corpo deles para a lavagem cerebral de gênero. Porque você não vai ficar 24 horas com seu filho. Exceto que você faça um buraco no quintal de 5 metros, coloque lá a sementinha do Éden, tire o Wi-Fi e vá alimentar 3 vezes por dia. Do contrário, ele vai ter contato com o mundo. Quem tem vontade de fazer isso com seu filho? Olha aí, gente. Olha aí, pastora. Tem que orar para esse povo, hein? Não é proteger o meu filho, não é livrá-lo do mundo. É ensiná-lo. Olha o versículo que Deus me lembrou. Quem vence o mundo? 1 João 4, não é? Os nascidos de Deus, estes vencem o mundo. O que é o mundo? É o engano. Aqueles que são nascidos de Deus são capacitados, porque têm a mente de Cristo, para detectar os enganos e vencê-los. Como livrar o meu filho? Queridos,
eu mapeei aqui rapidamente 4 pontos básicos da doutrinação. Como é feita? Para que eu preciso saber disso? Para você falar para o seu filho, para a sua sementinha que você é líder, para você inserir nas suas atividades da igreja, porque nós estamos pisando demais em ovos para falar com essa geração. A gente está com muito medo. Você tem que lembrar que eles não têm informação. Eles são críticos, mas eles não têm informação. Então, qualquer agressividade que eles não concordem com você, você já recua. Não é assim que funciona. Depois a gente vai falar aqui de autoridade. Então, para que eu preciso saber? Como é feita a lavagem cerebral, a doutrinação? 4 pontos básicos para você ensinar o seu filho para que quando ele começar a ser doutrinado, o radarzinho dele vai ligar. E ele vai falar, opa, aqui não, Satanás. Aqui não, porque eu estou entendendo o que você está querendo fazer comigo, minha mãe já avisou. A gente precisa denunciar o mal, queridos. A mentira está sendo propagada gritando, sendo cantada, gritada, livremente. E é nesse momento que o Senhor precisa de profetas. Não foi na época onde a morte das crianças estava decretada no Egito? No nascimento de Moisés, a morte das crianças está decretada nesse tempo. E é nesse tempo que o Senhor precisa de libertadores, de profetas, queridos. E são vocês. Vocês que trabalham com criança. E você não, Juliana? Eu não. Eu trabalho com a criança depois que ela cresce. Apesar de que eu vou me voluntariar no Kids lá da minha igreja também, que eu estou precisando. Eu estou precisando amolecer meu coração. Então, primeiro, porque não é esse o foco, eu tenho outras coisas para falar e tem que dar tempo. 4 pontos rapidamente para você ensinar o seu filho e como eu vou fazer? Não sei, a criatividade é com você. Essa parte do cérebro não veio para mim. Então você se vira na parte da criatividade. Como? Entendeu? O como é com você. Eu vou te dar a ferramenta aqui e você vai, pensa lá. Primeiro, as ideologias, os espíritos de enganos, queridos, eles funcionam com quem? Com os mais fracos, mais vulneráveis. Crianças, todas. Adolescentes, aqueles que estão passando por um momento de problemas emocionais, angústia emocional, divórcio dos pais. Eles estão se sentindo desamparados, eles estão se sentindo sozinhos, eles estão em crise na sua casa, os pais estão se separando, eles estão vulneráveis e eles se tornam presa fácil. Mudança, adolescentes com poucos amigos, adolescentes com baixa autoestima, isso aqui eu vou voltar a falar depois. Crianças e adolescentes considerados socialmente desajeitados. Por quem? Pelas próprias crianças. Porque a criança não perdoa a outra criança que não tem um padrão, ela já aponta e começa, seu não sei o quê, não é? Sua marica. Criança não faz isso? Seu feio, seu cabelo é feio. A criança, essa é a serpentinha. Porque a criança não perdoa. E aí a outra criança lá da ponta, queridos, se torna o quê? Com a sua identidade fragilizada. Porque os enganos precisam fragilizar a criança para inserir mentiras. Então elas pegam tudo aquilo que a criança tem de frágil, ou aquilo que ela está passando de problema na vida dela, e potencializa. Amplifica o medo, amplifica a solidão, amplifica a família desestruturada para dizer, ei, não tem solução para você. Então vem para cá que eu tenho uma solução nova. Adultos fragilizados espiritualmente também são presas fáceis, queridos. Eles tendem, crianças e adolescentes e adultos fragilizados tendem a se sentir solitários e se entregam o seu coração facilmente para grupos com ideologias do inferno. Segundo, os espíritos de engano trabalham
numa lavagem cerebral para amplificar os problemas da criança. Isso que eu já falei aqui. Para que ela se sinta menos digna, menos forte, menos valorizada. Olha a importância de você trabalhar a autoestima do seu filho, meu querido. Não adianta seu filho ter 15 cursos com 10 anos, se ele não tem autoestima. Os 15 diplomas não vão protegê-lo contra as falsas identidades. Não vão. As crianças precisam ser fragilizadas para que uma nova verdade chegue e ganhe terreno. E ela vem através de quem? Através de pessoas, artistas, pessoas que são levantadas como chave para propagar os enganos nesse tempo. Celebridades, youtubers, por quê? Porque o engano, queridos, essa informação verbalizada, essa doutrina de demônios, ela só entra com alguém superior à criança. A criança considera a pessoa superior a ela, numa posição superior à vítima, e ela recebe no seu coração. Terceiro, eles tentam tornar o fazer parte de um grupo, e tudo o que o grupo pensa é a verdade, e ele precisa obedecer de forma cega o grupo. Obrigado, querido. E quem não concordar com o pensamento de manada, de grupo, deve ser cortado. Quem que não tem o pensamento do grupo? Família e igreja. Deve ser cortada a afetividade da criança. Você está entendendo que você tem que ensinar para o seu filho que vão fazer isso com ele? Vão dizer que o pensamento de grupo, vão dizer que eu sou a mãe, sou homofóbica, eu sou alienada, eu sou fundamentalista. Você está entendendo, meu filho, que vão dizer isso para você? E você está entendendo que quem está dizendo isso para você é porque já está alienado? Você consegue entender? Vão tentar fazer isso com você, meu filho. Vão tentar dizer que para você obedecer o pensamento do seu grupo, e você não pode discordar. Se você discordar, você está fora. Então você é encorajado a abandonar todo mundo que não pense como seu grupo pensa. E a primeira pessoa que vão te ensinar a abandonar sou eu, seu pai, sua mãe. Nenhum questionamento e nenhum pensamento crítico é permitido dentro do grupo. Este é o homem de Romanos 1,32, que a palavra de Deus fala assim: além de fazerem tais coisas, ainda aprovam e defendem quem faz. Não é? E quarto aqui, para eu entrar no outro ponto. Eles afirmam que a puberdade é opcional. Olha, meu filho, você vai passar por esse momento onde seu corpo vai mudar. Mas o mundo está dizendo que o quê? Que você não precisa passar por esse momento. Você não precisa ter esse corpo, porque esse corpo é descartável. É isso que vão te dizer. Vão te dizer que o seu corpo biológico é descartável, mas a sua subjetividade, que é o seu sentimento da sua identidade de gênero, ela não é descartável. Então o concreto passa a ser subjetivo e o subjetivo passa a ser concreto. Dá para entender? Vão te ensinar isso, vão te dizer que você pode descartar alguns membros do seu corpo. Porque são milhares de horas que os adolescentes e as crianças passam no YouTube, nas telas, não é? Quanto tempo por dia, por mês, queridos? Seu filho passa na tela. Segundo uma pesquisa, são 8 horas por dia. Faz a conta aí quanto dá isso no mês, que eu não sou boa em matemática. Agora, existe um livro chamado Desmistificando a Depressão, que eles falam que os pais passam 17 minutos por semana conversando olho no olho com seu filho. Divide 17 por 7. Veja quantos minutos por dia os pais têm com seus filhos. Aí você pode estar pensando assim: ah, mas esses 2 minutos e 56 aí que eu tenho é de qualidade. Né? Eu vou te dizer, quem soprou isso aí para você foi Satanás. Porque você não vai desconstruir
60 horas com 2 minutos. 60 horas por mês de marxismo cultural, enganos, espíritos de enganos, espíritos sedutores, doutrinas de demônios. Você não vai conseguir, com 2 minutos por dia, do banho até o quarto. Não vai. Então, nós não estamos gostando desse resultado deles estarem aprendendo sozinhos. Mas nós precisamos de esforço. Sem esse pensamento crítico, queridos, dentro do seu filho, não há separação entre ele e as mentiras que estão na atmosfera. Não há. O que vai fazer com que esse pensamento de gênero chegue no coração dele e o radar dele apite, é justamente as verdades que você plantou dentro dele. Dá trabalho, Juliana? Dá. É como se você fosse morar no Japão hoje e você quisesse que o seu filho tivesse a cultura brasileira. Como é que faz? É a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma cultura, uma atmosfera de enganos, de espíritos de enganos, e você precisa plantar a verdade dentro do seu filho. Como? Terceirizando a educação? Não. Nós estamos terceirizando e não estamos gostando do resultado. Você entende que nesse tempo a identidade do seu filho é uma mercadoria? A revista Forbes, ela previu 200 bilhões de uma indústria chamada Transtech. 200 bilhões. Um mercado de medicamentos e cirurgias. Um movimento que está medicalizando crianças e jovens, escravizando seus corpos, cortando seus órgãos genitais em busca de lucro. Você consegue ensinar isso para o seu filho? O que eles querem é dinheiro? Eles não querem o seu bem-estar? Você consegue ensinar isso para o seu filho? É trabalhoso? É. Bem-vindo, você é chamado para nascer nesse tempo, querido. Você dá conta. Está muito duro? Está ruim? Está ruim, a gente muda. Por que a identidade se tornou mercadoria? Porque Satanás, ele não tem identidade, ele quer transferir a falta de propósito dele para o seu filho. Porque se seu filho descobrir que ele tem propósito, ninguém segura ele. Não tem engano que segure seu filho. Quando o engano chegar aqui, ele vai dizer, tem coisa melhor para me oferecer? Porque isso aí eu não quero. Eu sei para que eu nasci. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou desde o ventre da minha mãe. E as ideologias, queridos, os espíritos de engano, elas não dão conta de uma criança que sabe quem é. Elas fogem. Agora, encontra uma criança fragilizada, sem autoestima. É um campo fértil para espíritos de engano. Após a queda, queridos, após a queda, nós ficamos com uma resistência a ser quem Deus nos chamou para ser. Nós herdamos de Adão e Eva uma rebeldia a ser quem Deus nos chamou para ser. Nós herdamos uma predisposição a acreditar nos enganos. Então, tudo que nós precisamos para acreditar em enganos, o seu filho, o seu liderado, ele já nasceu com, que é o quê? É um coração caído. Nós também nascemos assim. Até que um dia alguém veio e falou de Jesus para nós, e nós recebemos o Espírito Santo. Aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. Então, é desafiador conduzir uma criança a ser aquilo que ela não sabe que ela foi chamada para ser. Mas aonde que está o propósito dela e o nosso? Dentro de cada um de nós. Mas aonde, Juliana? Dentro, ofuscado, oprimido pela natureza pecaminosa. Mas está dentro. Então não é natural e não é automático que ela vá desenvolver sozinha, que ela vá descobrir sozinha. Nós precisamos, como pais, como educadores,
como um anzol, puxar para fora tudo o que Deus colocou dentro do garoto e dentro da menina. Todo o potencial de ser homem, todo o potencial de ser mulher está dentro deles. Mas eles estão descobrindo com o mundo e não dentro de uma cosmovisão bíblica. E nós não estamos gostando do resultado, queridos. Precisamos ajudá-los a descobrirem, conquistarem e se apropriarem dos seus propósitos e das suas identidades. Porque nesse momento, quando a criança nasce da água e do Espírito, ela cria uma identidade nova, e essa identidade é que vence o mundo. A salvação cria identidade, queridos. Há uma necessidade dos nossos filhos, dos jovens e dos adolescentes, em ouvir sobre sexualidade, e ouvir sobre gênero. E eles estão ouvindo, mas eles estão ouvindo de uma forma distorcida. O problema é que quem chega primeiro com um assunto tão desejoso, estabelece uma verdade, que nem sempre é verdade. Ele se torna o dono da conversa. E aí, quando você vai querer refutar aquilo que ele já assentou no coração dele como uma verdade, você se torna intolerante, porque nós estamos chegando depois. Então, como pais, líderes, como igreja, nós precisamos romper com o silêncio. Romper com esse, eu não sei. Queridos, chega de pisar em ovos. Chega de dizer que somos ignorantes com relação a esse assunto. Você não precisa ser coach em sexualidade. Você precisa de um ambiente de conversação, de comunicação. O problema é que quando muitos adolescentes vêm trazer um conflito de identidade, ou um problema para casa, nós sempre revidamos com um sermão da montanha. E aí acabou, ele nunca mais traz nada. Porque ele quer dialogar. Talvez você precise olhar para ele e falar, meu filho, eu não sei, isso é novo para mim. Vamos descobrir o que é junto, me dê um tempo para orar. Me dê um tempo para entender, semana que vem a gente volta a conversar sobre esse assunto. Mas a gente só sabe dizer que é pecado. Só que o pode, não pode, para essa geração de 12, 13 anos, não funciona. Você pode estar pensando assim, mas eu não recebi educação sexual e eu não me perverti, Juliana. Mas você nunca foi criança hoje. Você não foi convidado a amputar seu pênis quando você tinha 9 anos. Você foi convidado a ser emo. Sei lá, hippie, não sei. Vocês dão risada. Se importa se eu beber no bico? Que bom, porque eu vou beber de qualquer jeito. Você não foi convidado a ser híbrido. Você não foi convidado a ser metade signo, metade homem. Você no máximo foi convidado para ser roqueiro. Hoje as crianças, queridos, elas não sabem que são a imagem e semelhança de Deus. Então elas crescem achando que elas podem ser metade homem, metade animal. Ou você acha que esses desenhos, essas séries híbridas são inocentes? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas, você tem arma. As armas da nossa milícia não são carnais, mas tem o poder, você tem arma e ela é poderosa. Ela tem o poder divino para destruir o quê? Fortalezas, sofismas, argumentos, opiniões e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Espíritos de engano. A palavra de Deus diz que você tem o poder, então não adianta só amar o seu filho. Não é só esse o nosso papel, queridos. Mas destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? É uma ideia que torna alguém prisioneiro.
Então existem verdades que nós podemos colocar, enraizar dentro das crianças, para ajudá-las a crescer de forma mais segura? Sim, eu listei aqui 5 ou 6. Eu não sei onde está meu tempo, queridos. Ah, está aqui, ó. Tem tempo. Glória a Deus. Primeira coisa, denuncie o mal. O seu filho precisa saber claramente, especificamente, no que você acredita. E não é só seu filho. Todos aqueles que trabalham no ministério infantil precisam prestar contas para o seu líder sobre qual é a sua cosmovisão sexual cristã. Por quê? Porque o que o voluntário acreditar sobre sexo e gênero, ele vai transmitir para a criança. E está assim de líder acreditando em qualquer baboseira. Então, vem para uma entrevista antes de trabalhar com as crianças. O que você acredita? Qual é a sua cosmovisão? Não, eu acredito que pode tudo, que está tudo certo, você não serve. Outro, próximo. O que você acredita? Eu acredito na cosmovisão sexual bíblica. Serve, você serve. Porque nós precisamos informar, queridos, aquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque eles vão aprender coisas diferentes. Aonde? Em todos os lugares. Na escola, na internet, na mídia, na música. Lembra que quando o seu filho souber no que você acredita e você inserir os princípios nele, o radarzinho dele vai começar a funcionar em todo lugar, porque você vai dizer para ele, lá na escola você vai ter um professor marxista que vai dizer para você que você pode ser uma girafa. Você não pode. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Segunda coisa, rapidinho esse aqui, o primeiro é mais rápido. O segundo, que você, meu filho, você é um espírito, você é uma alma e você é um corpo. Porque Deus trabalha em unidade. A ideologia de gênero trabalha na fragmentação do homem. Desde o início, Satanás viu o homem completo, perfeito, íntegro diante de Deus no jardim e falou, esse homem inteiro é esse homem que é a imagem e semelhança de Deus. É esse homem que governa, é esse homem que domina. Eu preciso fazer o quê? Dividir. A palavra do momento é fragmentação, divisão, desconstrução. Desconstruir para enfraquecer. Então, no Éden, o homem perde o seu espírito, ele passa a ser dois, ele passa a ser corpo e alma, que a palavra de Deus chama de homem natural, o homem psique, que é o homem morto espiritualmente, o homem que nasce sem o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que é o homem que não compreende, a palavra de Deus diz que é o homem que não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele é corpo e alma, ele não tem o Espírito Santo. O problema, queridos, é que Satanás está com a mesma tática. Ele está informando para esse homem caído, corpo e alma, que ele pode ser um no corpo e outro na alma. Ele está fragmentando, dividindo mais uma vez o homem que já é dividido. Você entende isso? Dizendo que ele pode ser uma mulher na sua alma e um homem no seu corpo. O Senhor me falou isso tem uns 4 anos. Aonde que está o senso de realidade? Aonde que está o senso de que eu sou um ser humano? Está na minha alma. Então, como que você desumaniza o ser humano? Dizendo que ele pode ser uma pessoa na alma e uma pessoa no corpo. Você tira dele a consciência do ser. A percepção. Só que a palavra de Deus, ela não divide o homem em duas partes. Ela diz assim em 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. O que é ser conservado?
que o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos, não sejam divididos, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama. Nós conseguimos trabalhar com 3 bonequinhos no nosso Ministério Kids, para demonstrar o que está no homem, o espírito, que é aquele que dá consciência de Deus, que é aquele que adora Deus, a alma, que é onde você tem as suas percepções, seu intelecto, as suas emoções, e o corpo, que é onde você se relaciona com o mundo. Nós conseguimos colocar 3 bonequinhos e ensinar às crianças que você não pode dividir algo que foi feito para ser inteiro. E quando você divide, você entra numa crise. Conseguimos fazer isso com os nossos filhos? Você é muito mais criativo que eu, queridos. O óbvio precisa ser dito para essa geração. Nós estávamos falando isso no almoço. Por isso que pais e filhos, eles veem as identidades de gênero de formas diferentes. Porque para um pai, se um garoto tem um pênis, é óbvio que ele é um garoto. Mas para o garoto que entende que ele pode ser fragmentado e não vê problema nisso, então para ele não é óbvio. O que é óbvio? Que o pênis é um objeto descartável, não é isso? Conseguimos dizer que o nosso corpo não está errado? Que ele é valioso? Que Deus fez ele? Precisamos afirmar isso, queridos. Afirmar a verdade sobre os nossos corpos e não omitir. Por isso que eu falei aqui no início, nós precisamos muito mais de coragem do que de ferramentas. A realidade é que os aspectos biológicos, eles não podem ser negados, e eles não vão se dobrar ao que você sente, meu filhinho. Porque se nós não ganharmos espaço com a verdade, queridos, não há vácuo no mundo espiritual. Alguém está ganhando terreno. Não há vácuo. Se não avançarmos com a verdade, a mentira vai tomar conta. Segundo, ou terceiro, ensine ao seu filho ou à sua sementinha a diferença entre fantasia e realidade. Por quê? Porque eles estão vivendo numa realidade fabricada, onde pode tudo. Onde não há punições, onde não há regras, onde não há limites. Explique para ele que existem 2 formas de ver o mundo. Uma é através do Evangelho. E o Evangelho não está desconectado da realidade. E outra forma de ver o mundo é através das ideologias, que estão conectadas a algo chamado imanentismo. O que é o imanentismo? É algo que a sua subjetividade cria a realidade. Então você vê uma árvore, você vê um alimento, você vê um animal. O que você acha, para que você acha que serve aquela árvore? É para isso que ela tem uma função. Isso se chama imanentismo. É a realidade criada por você. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no transcendentalismo, aonde as coisas têm uma função dada por Deus, que sustenta todas as coisas, que deu função para uma árvore, que deu função para um passarinho e que deu função para um corpo. E é um ambiente onde você não tem, você tem um limite, você não tem liberdade de escolha, porque alguém maior do que você já deu função para todas as coisas. Isso não cabe à sua subjetividade. Dá para entender? Deu para entender a diferença? Dar ordem e função às coisas é exercido por alguém divino, alguém maior do que você, uma autoridade, alguém superior a você. Aqui você já está dizendo para ele que ele não é o centro do universo, que é outra coisa aqui que eu vou falar. E você não pode subverter a ordem criada e achar que você não vai entrar em crise, meu filho. Você pode até subverter e dizer que seu corpo tem a função que você quer que ele tenha, mas você vai entrar numa crise. O quarto pilar, que entra aqui na carona deste, é a autoridade, talvez um dos mais importantes. Por quê? Porque significa que
Aquele que deu função para o seu corpo foi aquele que criou o seu corpo. Quando você se autorreferencia, quando você se autodetermina, quando você se autodeclara, você está dizendo: não há Deus, eu sou o meu próprio Deus. Eu me crio. Deus não tem autoridade de me referenciar. Quando o seu filho não reconhece a autoridade de Deus, Deus não tem autoridade de definir quem Ele é. Um dos pilares da ideologia de gênero é oposição à autoridade de Deus e, consequentemente, à autoridade dos pais. O que a gente ouve dos pais? Eu não consigo tirar meu filho da tela. Eu não consigo tirar o meu filho do quarto. Eu não consigo tirar o videogame. Você se removeu do lugar de autoridade. E ele não te vê mais como autoridade. Porque você se removeu do lugar. Um lugar que Deus te deu. Um lugar que Deus te deu. Aqui eu não estou falando, querido, que as pessoas que vivem com uma dificuldade de gênero estão em rebelião consciente contra Deus. Mas o movimento ideológico, sim. Quem tem o direito de nomear um ser humano? Você precisa reconhecer a autoridade de Deus para deixar que Deus te defina. Se você não reconhece que Deus é a sua autoridade, você vai entregar o seu coração para o seu amigo de 13 anos e ele vai te definir. Ele é o seu mentor, não é? Porque os adolescentes, eles não perguntam mais para os pais, eles perguntam para os mentores, que já estão alienados, de 12, 13 anos, os seus amigos. Só que, queridos, quem removeu você do lugar de autoridade na vida do seu filho? Você. Talvez porque você aceitou a acusação do diabo. Talvez porque seu filho não foi tudo aquilo que você sonhou que ele seria, né? Aquele filho fantasmagórico, aquele filho idealizado que só existe aqui. E quando ele começou a crescer, ele começou a dar ruim, né? E aí você talvez tenha olhado para ele e falado: nossa, eu fracassei como mãe, eu fracassei como esposa, então eu não tenho direito de estar neste lugar de autoridade. E você saiu dessa posição. Mas a sua voz é importante, ela precisa ser ouvida pelo seu filho. Porque o que você diz para ele tem muito peso nas escolhas dele. Foi dito aqui, Deus buscava homens que acreditassem na palavra. Encontrou Ezequiel, vai e só fala que o milagre eu faço. Mas tudo que existe, queridos, existe porque primeiro foi dito, foi verbalizado. Aonde estão os pais com a sua voz dentro dos seus lares? Aonde estão? Dentro de um cativeiro chamado culpa. Quem colocou você nesse lugar? Não foi Deus, queridos, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, você está autorizado a sair desse lugar de culpa. Você está autorizado a voltar para o lugar de autoridade na vida do seu filho. Ele está ansioso, ele está desejoso de ouvir você, de ouvir o seu coração. Compartilhe com ele as suas angústias, os seus medos. Peça perdão, talvez. Mas tudo que Satanás quer é você dentro de um cativeiro chamado culpa de um lado e seu filho buscando mentoria no mundo de outro. E nós precisamos ser intencionais. A nossa voz é importante, queridos, nos momentos de crise. A palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a saber, Cristo Jesus. O que isso quer dizer? O Senhor, Ele desceu até a escuridão, até o nosso pecado, a nossa bagunça, a nossa crise existencial. Foi lá e nos tirou e nos trouxe, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele deixou o exemplo. Vai até a bagunça existencial do seu filho. Ah, Juliana, mas eu não estou concordando. Pare com essa bobagem.
Pare com essa bobagem, queridos. Mas eu não estou aprovando. Pare com essa bobagem, queridos. Porque participar da vida do seu filho não é aprovar a vida do seu filho. É um amor estratégico, um amor que se movimenta, um amor intencional, que vai dizer, ei, você não está descartado porque você vive no pecado sexual. Eu estou aqui, eu não vou desamparar você nunca. O seu filho, porque talvez ele esteja vivendo no pecado sexual, ele não é passível de ser amado? Então ele está descartado? Mas a primeira coisa que os pais fazem quando descobrem que os filhos estão vivendo uma imoralidade é retirar o afeto. Como? Se enfiando dentro de um cativeiro de depressão. E culpa. E amargura. Autoridade. Ensine para o seu filho que tem alguém mais importante que ele dentro da casa, que se chama Deus. O mundo não gira no seu umbigo, serpentinha. Você é o número 2 na sua própria vida. Tem alguém mais importante que você, do qual o mundo gira em torno. Cristo. É tudo por Ele, para Ele, não é em torno de você. Não gira, o mundo não gira em torno de você. Porque as famílias hoje estão estruturadas, queridos, no chamado infantocracia. Tudo gira em torno do reizinho da casa. E depois que ele descobriu que é bom, está no centro, você não tira mais ele. E agora você quer tirar ele com 12 anos? Não consegue. Percebe que com 2 anos ele já manda em você. Está no culto, vai levar a serpentinha do Éden no Kids. A serpentinha começa a chorar. Não quero. Você faz o quê? Vem com o miserávelzinho e fica lá atrás com aquela criança. 2 anos ele já manda em você, queridos. Não vai mandar com 12. Com 12 ele só está treinando o que ele fez a vida inteira, acostumado a mandar em você. Quem é a autoridade do lar? Eu falei isso esses dias numa outra igreja que eu fui. Com 6 anos ele já fala onde você vai almoçar no domingo. Quero ir naquele restaurante porque tem o parquinho. Daí chega no restaurante, vamos sentar onde? Lá do lado do parquinho, aquele lugar barulhento do caramba. Fica lá brincando, destruindo tudo, aquela barulheira que os pais queriam, né? Um tempo de paz no domingo, não, está lá no meio daquela bagunça toda. A serpentinha senta e fala, o que você quer comer? Quem que está escolhendo tudo? Só para eu entender. Sobre quem está a responsabilidade de escolha? Ele. Quero comer batata. Você pede R$45, ele come 2, o resto vai fora. Onde é que nós vamos comer sobremesa? Lá naquela sorveteria que tem o parquinho. De noite vamos para a igreja. Não, mas eu não gosto daquela. Qual que você gosta? Eu gosto daquela outra. Tá, então nós vamos só por causa de você. Não é? Quantos pais não fixam numa igreja que o filho gosta? Criança, a única responsabilidade da criança tem que ser brincar. Tem que ter responsabilidades em casa? Sim, mas não escolha sobre os ombros delas. Por que as crianças estão em crise de ansiedade? Porque ela tem que escolher até onde a gente vai passar as férias. Com 7 anos, ela só precisava brincar, queridos. Escolher se ela queria um Hot Wheels ou outro negocinho lá. Mas não, ela precisa escolher a cor da roupa, a marca da roupa, o que ela vai comer. Nós estamos preguiçosos e transferimos a nossa autoridade para as crianças. E aí hoje elas estão com 12 anos, estão escolhendo que querem ser um garoto, e a gente está achando estranho. Ué, mas elas sempre não escolheram tudo? Então eu não estou entendendo por que a gente não entende. Você percebe uma dessensibilização de autoridade sobre a vida dos seus filhos? Você percebe? Ah, mas então eu tenho que ser autoritário? Não, queridos, você escolhe por ela. Olha, você pode comer ovo ou você pode comer arroz. E ela escolhe dentro do limite que você deu para ela.
Você pode comer bife com batata frita, você pode comer arroz e feijão. Você deu o limite, porque você é autoridade, você sabe o que é melhor para ela. E ela escolhe dentro do seu limite. A autoridade. Esse movimento ideológico é sobre autoridade, queridos. Aonde tudo precisa se adaptar à sua vontade. Não vai, ensine seu filho desde pequeno. Não é tudo sobre você. É sobre Cristo. Existe uma pesquisa de uma professora chamada Lisa Littman, uma professora americana. Ela fala que de todos os adolescentes que estão debaixo de uma identidade de gênero, 87% desses adolescentes estão sob uma forte influência da mídia. Eles não são transgêneros. E 87% desses adolescentes, quando chega aos 19 anos, que é a fase que a adolescência está terminando, eles voltam a se identificar com o sexo biológico. 87% sofre uma influência da mídia. Aonde estamos nós, queridos? Distraídos com o mundo. Ganhando o mercado de trabalho e perdendo o coração dos nossos filhos. Parentalidade distraída. Por isso que a palavra de Deus diz: converterei primeiro o coração dos pais aos filhos, depois os filhos aos pais. Enviarei o espírito de Elias para converter o coração dos pais, porque o coração dos pais está para onde? Para o mundo. Não está para dentro de casa. Está para o mundo. E os filhos só estão replicando o modelo, também está apontado para o mundo. Primeiro é o coração dos pais. Talvez você precise viajar menos, talvez você precise trabalhar menos. Talvez você precise ganhar menos para ter uma família bíblica. E uma família que funcione. Porque essa família rica, que quando a gente tem um problema a gente vai para a Disney ou compra um Lulu da Pomerânia. Porque aqui em casa a gente não, nem sei como é que é o nome dessa marca aí de cachorro. Como é que é? Lulu do quê? Eu queria ter um desse daí, mas o meu dinheiro só deu para comprar um piquinês. Um Lulu fake. Por quê? Porque tem famílias que quando a gente tem um problema, a gente não conversa sobre assuntos constrangedores, né? Então a gente vai para a Disney e disfarça. A gente não conversa sobre assuntos polêmicos. A gente compra um cachorro. E alivia, né, a tensão, para aliviar a tensão aqui dentro de casa. Né? A depressão entre crianças, queridos, ela cresceu de 2007 para 2017 em 60%. E os especialistas dizem que está entre os principais motivos é a pressão social. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi essa informação, é excesso de mundo ou é ausência de lar, ausência de afetividade? Eu não sei. Mas é algo para a gente pensar. Por que os adolescentes cedem nessa pressão e nessa influência ideológica? Talvez porque a sua autoestima não exista ou esteja no chão. Nós nos empenhamos em pagar curso, em pagar, né? O adolescente, a criança lá chega com 12 anos, ela sabe falar inglês, ela sabe falar japonês, ela sabe falar mandarim, javanês. Sei lá, cara. Tem 257 línguas indígenas no Brasil, ela sabe falar umas 200, mas ela não se ama. Ela é Masterchef, né? Com 10 anos. Mas quando chega uma falsa identidade, no coraçãozinho dela, ela se entrega. Ué, mas esse bando de diploma aí não ensinou você a se amar? Não, miserável. Talvez o que vai fazer com que seu filho se ame, você não gastaria R$1. Presença, pertencimento, afirmação, aprovação, cuidado, ensinar ele a se valorizar, a se amar com os defeitos dele.
E não na perfeição dele, porque ele não é perfeito. Porque qual é a crise de muitos adolescentes de hoje? Tem 3.000 amigos virtuais, a comparação. Esse é mais rico que eu, esse é mais forte que eu, esse tem o cabelo melhor que o meu, esse tem a família melhor que a minha. Então o que eu preciso para fazer para me destacar? Vou ter uma identidade de gênero. Fragilizado na sua identidade, não sabe quem é. Faz comparações de coisas imutáveis suas que não podem ser mudadas. Mas vê nas ideologias uma alternativa de ser alguém visto, amado, reconhecido, pertencente. Lembra que eu falei no início? Adolescentes fragilizados é um alvo fácil? Você nem lembra mais, gente. Ensine ele a se valorizar, a se respeitar, a se amar, para que quando ele tiver 13 anos, ele não beije qualquer boca, ele não durma em qualquer cama, ele não se entregue para qualquer idiota. A baixa autoestima faz com que ele se critique demais. Já viu aqueles adolescentes? Eu me odeio assim. O que ele está gritando para você? Autorrejeição. Que é, assim, aonde o movimento trabalha forte. Você realmente é ruim. Você realmente, sabe, não é legal ser você, não. Tem coisa melhor para ser do que ser você. Autorrejeição. E aí vem com uma oferta de alguém melhor. Dá para entender isso? Adolescentes críticos demais com relação a si mesmos. É um zoom virado para eles. Porque eu sou feio, porque eu não gosto disso em mim, eu não gosto de roupa, autocrítica, né? Forte demais, se comparam demais com os outros. Excesso de preocupação com coisas fúteis. Roupa. E aí o que a gente faz? A gente dá tudo o que a gente não teve. Já viu os pais falar isso? Vou te dar tudo o que eu não tive. Escrevi um texto ontem no meu Instagram. Geração Z, sobre um adolescente falando que ganhou dos pais tudo aquilo que os pais não tiveram. Aí ele diz, ele não, né? Eu escrevi em terceira pessoa. Ele fala assim: realmente, porque os meus pais tiveram disciplina e eu tenho permissividade. Atitudes de superioridade, né? O narcisismo presente nessas crianças que estão no centro. É tudo sobre elas, o mundo gira em torno delas. Então, quando elas perdem esse lugar na adolescência, elas vão encontrar outras coisas para continuarem no centro. E talvez uma falsa identidade de gênero seja a saída. Não é que ele quer ser outra coisa, é que não é bom ser ele. Sabe, não tem vantagem, não vê nada de bom nele. Baixa autoestima. Não aprendeu a se amar do jeitão que ele é. Se ele não aprender a se amar do jeitão que ele é, ele não vai se assegurar com uma sua identidade firme quando chegar uma falsa ideologia para ele. Ele não vai. Ele vai entregar, porque ele não vê valor no que ele é, ele não vê nada de bom no que ele é. Amém, queridos? Estou terminando aqui, tá? Mais 5 minutos. Fominha, né? Nós precisamos fazer com que eles descubram os seus propósitos muito cedo. Porque ou eles vão viver protegendo esses enganos que eles também estão acreditando desde cedo, ou eles vão viver protegendo propósitos. Que eles vivam protegendo os propósitos de Deus sobre a vida deles, queridos. A falta de propósito fará com que eles busquem causas para viver. Mas são causas onde Deus não está presente. Aqui, 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus, este vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o engano, vence o mal, vence as ideologias. Todo o que é nascido de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Porque aí essa máfia vai chegar, essa indústria vai chegar, e ela vai encontrar um adolescente que ela não consegue enganar, que ela não consegue cancelar. Porque é alguém cheio da verdade, cheio de Deus. Alguém que nasceu de novo. Alguém que carimbou sua identidade em Cristo. Alguém que é selado pelo Senhor. Alguém que é separado pelo Senhor. Então a gente não vence o mundo, queridos, brigando nas redes sociais, só rugindo. Não, a gente vence o mundo com a verdade de Cristo e com coragem. Com coragem. Nós precisamos de coragem para viver esse tempo, queridos. Amém? Amém? Tinha mais um negócio para entrar aqui, mas eu não vou entrar não. Tá bom por hoje, tá? Você entende, queridos? O tempo de urgência que nós estamos vivendo. Agora, se você não quer ser cancelado, não faça nada. Se você não quer ser perseguido, não faça. Mas Deus te levantou para esse tempo, queridos, porque você tem coragem, está dentro de você. E a coragem é dentro de casa. Na maioria das vezes você não precisa ir para fora. Não adianta rugir com o mundo se não firmarmos os princípios dentro de casa. Porque os princípios precisam ser vividos dentro de casa. A verdade precisa ser estabelecida dentro de casa. Talvez nós precisemos consertar a nossa vida enquanto pais dentro de casa. Eu trabalho com pais, como eu falei no início. E uma das coisas que o Senhor me mostrou logo no início é que um adolescente problemático, ele denunciava uma família de fachada. E que não adiantava nada os pais chegarem com esse adolescente aos 12 anos e querer mandar esse adolescente para o psiquiatra, para ministérios, para fora do Brasil, para Jocum. Entende? Você quer mandar o garoto para... Não. Precisa de um conserto nos pais. Está lá em Deuteronômios 28. Pais desobedientes, filhos em escravidão. E nós estamos transferindo, às vezes para a igreja. Vocês sabem que os pais fazem isso com os ministérios. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Tome o seu lugar de autoridade sobre a vida dele. Você de ministério infantil, envolva a família. Não tem como trabalhar com criança sem envolver a família. Eu não poderia trabalhar em ministério infantil, porque sabe o que eu faria, queridos? Eu faria uma reunião mensal obrigatória com os pais. Daria 4 tickets. Vale transporte, vale entrada 4 domingos por mês. Se o pai não comparecer na reunião, não ganha os 4 passaportes da alegria. E o seu filho não entra por 1 mês. Você acha que o pai não vai vir? Vai. E aí, numa reunião, eu faria o seguinte: vocês são obrigados, como pais, a se voluntariarem para o Ministério Infantil 5 vezes por ano. Senão, não ganha o ticket. A pastora Wilson está gostando desse negócio. 5 vezes por ano. Os homens, cadê os homens aqui? Fica em pé, uma salva de palmas para vocês. Olha para esses corajosos aí, ó. Essas palmas são para vocês. Tá? Parabéns. Parabéns. Porque os garotos precisam de vocês. Principalmente os garotos. Principalmente os garotos. Abrace, seja referência, porque muitos não têm em casa. Eu faria mais ainda, pastor. Eu já estou encerrando. Durante uma atividade eu pediria para as crianças. Por isso que eu não posso trabalhar no Ministério Infantil. Eu pediria para as crianças escreverem cartinhas para Jesus. Fala, o que você gostaria que Jesus fizesse na sua vida? Escreva. Escreva. E aí você vai começar a ler aquelas cartinhas e você sabe o que vai vir, né? Eu queria que meu pai parasse de me bater. Jesus, faz com que aquele homem pare de me abusar. Aquele namorado da minha mãe. Não é isso que vai vir?
Eu queria que meus pais fossem em casa, do jeito que eles são na igreja, porque na igreja eles só dão risada. Mas lá em casa é um inferno. E aí você separa 6 cartinhas, pior. E aí na reunião com os pais, você lê as 6 cartinhas e você fala, são os filhos de vocês. Aí o que vai acontecer depois da reunião? Uma fila de pais, porque a criança está ali para denunciar uma família de fachada. Vai vir uma fila de pai, é o meu? É o meu? É o meu? É o meu? E aí o que você faz? Não conto, porque você é parceiro da criança. Ela confiou em você. Porque se você contar, ela vai chegar em casa e ainda vai apanhar. Envolva os pais, porque eles estão distraídos com pornografia. Primeira vez que uma criança assiste pornografia com 5 anos é no celular do pai. Não é lá fora, não. Ela pega no celular do pai. Vamos orar, queridos. Fique em pé por um momento. Ore pela sua casa. Você não precisa de mim. Ore pela sua... Você é autoridade na sua casa, não sou eu. O Senhor está dizendo que tem homens e mulheres aqui que precisam voltar ao seu lugar de autoridade. Que entregaram para o mundo, entregaram para as telas, entregaram para Satanás. Hoje, como igreja, nós te autorizamos a voltar para esse lugar. Satanás não tem acusação contra você. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é autorizado como pai, você é autorizado como líder a ensinar o caminho da verdade. Você é autorizado a denunciar o mal, você é autorizado a denunciar as trevas. O Senhor está levantando profetas nesse tempo e é você. Sobre a sua casa, sobre a sua igreja, é você. Você tem autoridade para colocar a mão na cabeça do seu filho, para colocar a mão na cabeça do seu aluno e dizer, você mudará uma geração, você vai andar nos caminhos do Senhor, você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque não dorme aquele que te guarda, não dorme o guarda de Israel, ele está sempre com você, sempre com você. Declare palavras de vida sobre os seus filhos. Se você souber o poder que tem a sua declaração, queridos, tudo que tem forma um dia foi dito, foi verbalizado. O Senhor está esperando, queridos, você, a sua coragem. Ei, saia desse cativeiro, saia desse buraco de depressão, porque você errou, porque você falhou. Deus já experimentou o que é ter 2 filhos pródigos. 2 filhos que o traíram, 2 filhos que o abandonaram, 2 filhos que foram ensinados pelo próprio Deus e se rebelaram contra Ele. Então Deus conhece a sua dor. Mas Deus não se desautorizou. E Deus não questionou a sua paternidade. E Ele também não se culpou. Pai, nós oramos por esses amados nessa tarde, Senhor. Que um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, de sabedoria venha sobre eles, Pai. Que todo medo seja lançado fora, que toda amargura, que toda depressão, que todo espírito de fracasso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Saia desse lugar. Em nome de Jesus, que todo espírito de depressão caia agora por terra, em nome de Jesus. O Senhor te deu um espírito de ousadia, de coragem, para que você entre agora numa nova estação, aonde o inferno está na sua casa, mas ele está tremendo de medo com a sua chegada, porque ele sabe que você está cheio do Espírito Santo de Deus, e ele sabe que ele tem que se submeter à sua palavra, porque a sua palavra é Deus na terra, queridos. Te darei as chaves do reino, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Nós ligamos aqui uma geração de corajosos, Senhor,
Homens e mulheres valentes no Senhor, cheios do seu Espírito, para mudar uma geração, para confrontar o mal, para ser luz em meio às trevas, para trazer luz para o engano, Senhor, a luz que dissipa todas as trevas. O Senhor está me dizendo aqui que tem homens que precisam voltar ao seu lugar de sacerdote. O seu lugar de sacerdote precisa ser devolvido por algumas mulheres que estão aqui, que tomaram para si, pela falta do seu marido, tomaram para si, pela ausência paterna, tomaram para si. Pai, perdoa-nos por nos colocarmos num lugar que não nos pertence. Talvez algumas de nós precisem pedir perdão para os seus maridos em casa, perdão para os seus esposos. Nós não queremos ser esse modelo falho de Eva, Senhor, que foi à frente, que deu tudo errado. Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. O Senhor é o cabeça do nosso lar, e nós nos submetemos ao Senhor. Ore pela sua casa, queridos. Nós estamos no ambiente profético aqui. Ore pela sua casa. Mande embora agora espíritos enganadores que estão lá na sua casa, no quarto do seu filho. Diga: chega para vocês, chega de espíritos de engano no meu lar, na mente dos meus filhos. Nós não aceitamos, Senhor. Nós rejeitamos todo espírito enganador na mente dos filhos que estão aqui, desses queridos. Bata em retirada, você não tem legalidade para permanecer lá. Nós somos autoridade sobre a vida deles. Nós somos autoridade sobre a vida deles. E nós damos um comando: saia da nossa casa, saia do nosso lar, saia do nosso casamento, saia da vida dos nossos filhos, saia das nossas igrejas, saia das nossas escolas, saia da nossa cidade, saia do nosso país. O nosso país é do Senhor Jesus. Nós somos a igreja foi chamada para decidir o que acontece, e nós não entregamos o nosso país nas mãos de espíritos enganadores. O nosso país, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade é do Senhor Jesus. Também. Nós não autorizamos espíritos de engano na nossa casa. Bata em retirada. Que tudo que está oculto venha para a luz. Venha para a luz. Seja revelado para nós. Você vai chegar na sua casa e você vai ungir a sua casa. Você vai ungir a televisão, o quarto do seu filho, porque você tem autoridade. Você é autoridade sobre a vida deles. Nos perdoe, Pai, porque até agora estávamos acuados, acreditando nas mentiras de Satanás. E hoje nós tomamos aquilo que o Senhor nos deu, autoridade sobre a vida deles. Nós tomamos de volta aquilo que é nosso, que o Senhor nos entregou. Nós declaramos, Senhor, uma geração nova vindo. Uma geração que ama o Senhor Jesus. Uma geração que entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Uma geração que é apaixonada pela palavra de Deus. Uma geração que respeita a autoridade de Deus. Uma geração que é definida por Deus. Pode subir, querida. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado pelo seu tempo. Que esse espírito, esse manto
de coragem que o Senhor te entregou. Que você não seja mais confundido. Que você não seja mais confundido. Ah, Juliana, mas o meu filho tem 40 anos. Você é autoridade sobre a vida dele ainda. Mas o meu filho já deu tudo errado. Deu tudo errado na perspectiva de quem? Porque na de Deus não tem lata de lixo. Glória a Deus! Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.